Agora, gente, logo em seguida dessas afirmações na confissão de fé, os batistas eles vão expor ali a lista canônica. Então eles expõem ali o cânon do Antigo Testamento, com os seus 39 livros, e depois colocam o cânon do Novo Testamento com os seus 27 livros. No total, a Escritura contém 66 livros. Então, pode até parecer assim meio sem sentido expor essa lista de livros, né? Você deve até pensar o seguinte, mas é tão óbvio que essa é a lista canônica, na minha igreja ninguém duvida disso, o meu pastor já falou sobre isso, todo mundo, todo crente sabe disso. É verdade, gente. Hoje é muito óbvio para nós. Mas quando a confissão de fé foi escrita, aqueles irmãos estavam num contexto de disputa teológica com a Igreja Católica, que afirmava um cânon maior, com mais livros do que o que nós temos aqui e que os batistas têm apresentado aqui na confissão de fé. Por isso a necessidade de expor aqui a lista com todos os livros considerados canônicos. Isso é muito importante porque alguns pontos que podem parecer triviais, na verdade não são pontos importantes para a nossa discussão. Porque, embora os livros sejam hoje todos muito bem conhecidos, naquele momento não era. E a Igreja Católica só veio manifestar esse cânon maior depois que Lutero começou a aparecer. E estamos falando de um contexto aqui 100 anos antes, mais de 100 anos antes da escrita da Confissão de Fé, para que vocês entendam o motivo. Então foi quando Lutero começou a falar contra as indulgências e começou a pregar na Alemanha contra a indulgência papal, mostrando que aquele ensino não era o ensino das Escrituras. E o interessante disso tudo é que Lutero contestava todos os delegados papais que pregavam ali as indulgências, e ele dizia: mostre nas Escrituras, prove o vosso ponto a partir da palavra de Deus. Mas não havia nada na Escritura que abonasse as indulgências, que desse algum subterfúgio para o Papa, para a Igreja Católica utilizar as indulgências. Ele não havia como provar a prática da indulgência a partir das Escrituras Sagradas. Então foi nesse momento que a Igreja passa a defender as indulgências, usando para defender o seu ponto, o uso das indulgências, textos apócrifos. Eles chamavam de tradição, né? Livros que faziam parte da Igreja. Ora, o cânon já estava fechado há muitos anos, há muitas centenas de anos. Mas para a Igreja Católica não, ainda havia uma indefinição no cânon. E aí, então, eles começam a defender esse uso de textos, esse uso de defesa a partir dos textos apócrifos e pseudepígrafos que eles utilizavam ali de uma forma escabrosa para defender as indulgências, né? Então, a partir desse momento, né, com o aparecimento de Lutero e o seu protesto contra o uso das indulgências, porque não há base bíblica para isso, a Igreja Católica utiliza o cânon, ou melhor, os apócrifos e pseudepígrafos para defender o seu ponto. E então, no Concílio de Trento, a Igreja Católica reconhece os livros apócrifos e lança uma maldição para todo aquele que negar que esses livros fazem parte do cânon. Ora, o que a Igreja Católica fez ali, na verdade, foi amaldiçoar, lançar uma maldição sobre todos os outros povos não católicos que rejeitam esses livros apócrifos e pseudepígrafos que a Igreja Católica utiliza para ampliar o seu cânon, para defender uma posição chamada a defesa das indulgências. Então, aqui está nos cânones do Concílio de Trento. O Concílio de Trento aconteceu logo após a Reforma Protestante, e um dos pontos desse concílio foi o reconhecimento e a canonização para a Igreja Católica desses outros livros. Por isso que o cânon católico é maior do que o cânon
que os protestantes usam, a igreja evangélica reformada usa. Para nós, a Bíblia tem 66 livros. A igreja católica usa um cânon mais extenso, que varia de 7 a 14 livros a mais. Então, esses livros utilizados a mais pela Igreja Católica são o motivo pelo qual os batistas colocam a lista do cânon aqui na Confissão de Fé de 1689. Era preciso que os batistas dissessem: este conjunto de livros é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus, é o cânon está aqui fechado. Os batistas estavam, em outras palavras, dizendo que não aceitam o cânon católico. Não negociam a palavra de Deus. Olha, o que a Igreja Católica fez nesse período, né, no caso, na época, logo após Lutero, no Concílio de Trento, foi ir contra um mandamento claro e expresso na palavra de Deus, que é ampliar a Escritura Sagrada. Não foi só o cânon que foi ampliado, ou seja, a Igreja Católica não apenas incluiu mais livros no cânon. Isso já é um pecado terrível. Você macular os livros sagrados, colocar dentre os livros sagrados ou no meio da palavra de Deus a palavra de homem. Isso já seria um pecado terrível. Igualar a palavra de Deus santa, revelada, inspirada por Deus, com livros humanos, colocando ali todos no mesmo pé de igualdade, inclusive considerando os livros humanos como sendo livros divinos, inspirados. Isso por si só já seria terrível. Mas a Igreja Católica foi mais longe, porque a Igreja Católica, ela insere em livros canônicos textos para alongar capítulos ou acrescentar a livros que são realmente revelação divina, palavras humanas. O livro de Daniel, por exemplo, contém acréscimos na sua escritura, que não são revelação divina, que não são palavra de Deus inspirada, mas que foram adicionados no Concílio de Trento. Nós vamos estar falando mais sobre esse ponto na aula que vem, mas é importante lembrar que o motivo pelo qual o cânon é relacionado aqui pelos batistas e pelos teólogos de Westminster é porque eles estão indo contra o cânon católico.